Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Meu amigo, minha amiga, se tem algo que preocupa o Espírito Santo, é o esfriamento espiritual das pessoas. Ele fala muito sobre isso em várias passagens. E por causa disso, por causa do esfriamento, ele diz que muitos não vão entrar no reino dos céus. Muitos vão ficar de fora. Muitos vão perder o direito da salvação, porque o direito é dado para todos, mas só vão adquirir de fato o direito aqueles que fizerem a vontade do Senhor, que permanecer na fé. E eu estava lendo sobre as 10 virgens e tenho meditado nessa palavra, que ela é profunda, ela é muito profunda. Ela fala sobre a salvação e dá detalhes sobre como uma pessoa alcança a salvação. A Bíblia diz que tinham 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Todas receberam azeite, todas foram convidadas para as bodas, quer dizer, para o casamento, para a vinda do Senhor Jesus. Todas conheciam a palavra, todas tinham direito de ser salvas. Mas a Bíblia diz que o noivo se atrasou e 5 se manteram na fé, se manteram firmes na fé, vigiaram, ficaram atentas, cuidaram do azeite que elas tinham. E quando o noivo voltou, elas entraram, foram salvas. Mas as outras 5, que a Bíblia diz que eram nécias, essas não entraram. Elas não entraram para a salvação. Por que não entraram para a salvação? Porque elas não tomaram conta do azeite. Elas não cuidaram do azeite. E o que é o azeite, bispo? Como que esse azeite se multiplica ele? No trabalho, na fidelidade, honrando a Deus, buscando a Deus. Essas 5 prudentes, elas geraram o azeite. Por isso o azeite delas não acabou. O azeite delas não se acabou. Ficaram com azeite, elas ficaram firmes na fé, servindo a Deus, fugindo da aparência do mal. O azeite se multiplica assim. O azeite se multiplica fazendo a obra do Senhor. O azeite se multiplica se cumprindo a obrigação de um cristão. O azeite se multiplica assim. As outras não multiplicaram o azeite, por quê? Porque elas não estavam nem aí. Elas não se preocuparam com a obra do Senhor, não se preocuparam em cumprir com as suas obrigações como cristão. Eram pessoas que hoje eu vou dar alguns exemplos só para a gente entender melhor. Por exemplo, pessoas que podem estar nas reuniões não estão. Pessoas que podem evangelizar não evangelizam. Pessoas que podem ofertar até mais para honrar aluguel, luz, não fazem. Pessoas que podem largar o pecado, mas não largam, continuam no erro. Pessoas que, em vez de estar buscando a Deus, elas estão vivendo as suas próprias vidas. Assim foi assim com os nécias. Por isso o azeite delas não foram multiplicado. E por isso que quando o noivo voltou, elas não tinham azeite. E aí o que aconteceu? Elas foram buscar. O que é isso? O que representa isso hoje? É a pessoa que está dentro da igreja, como as 10 estavam, as 10 receberam o azeite. Então todo mundo que está na igreja recebe a palavra, recebe a presença de Deus, tá certo? Só que as 5 prudentes, elas multiplicaram o azeite, fugindo da aparência do mal, estando nas reuniões. Eu estou trazendo para o dia de hoje para a gente entender melhor. Estando nas reuniões, cumprindo com as suas obrigações como cristã, fazendo tudo que agradava a Deus. Então, o azeite delas não acabaram. Quando o noivo voltou, elas estavam ligadas, elas estavam vigiando, e por isso elas entraram. Aí as outras falaram assim: peraí, está faltando. Faltando o quê? Vamos dizer que elas
Lembraram na hora que tinha que voltar a trabalhar, que tinha que voltar a servir a Cristo, que tinha que largar o pecado, que tinha que estar nas reuniões, só que já era tarde. E quando elas chegam até a porta que já estava fechada e bateram, elas foram lá tentar acertar a vida delas, resolver os problemas, fazer a vontade de Deus, mas era tarde, já não tinha mais como fazer a vontade do Senhor. Ele já tinha voltado. E aí elas batem na porta e dizem, mas está aqui, Senhor, olha, nós conseguimos o azeite, trabalhamos, fizemos. Ele disse, mas já é tarde, eu já voltei, já não adianta mais. E aí ele diz, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Por que ele falou isso? Porque aquelas 5 começaram a fazer as coisas na hora errada, no momento errado, que já não tinha mais como elas serem salvas. Depois que o Senhor Jesus voltar, não tem mais como ser salvo. Então, a pessoa que deixa de estar nas reuniões, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar trabalhando na obra, que é uma das coisas que ele deixou para que nós viéssemos fazer, quando o Senhor Jesus voltar, essas pessoas não vão ter multiplicado o azeite, elas não vão ter nada para oferecer, não vão ter nada para mostrar para Deus que elas estavam firmes, e com isso elas vão ficar de fora. E hoje, meu amigo, minha amiga, eu tenho muita preocupação com isso, tanto dentro da igreja, nação de Deus, como também em outras igrejas, porque eu quero ver as pessoas salvas, não importa onde elas estejam, eu quero vê-las salvas. E eu vejo as pessoas deixando de estar nas reuniões, deixando de estar na casa do Senhor. Olha, para você ter uma ideia, tem pessoas que só vai domingo numa reunião, e quando vai, só vai numa reunião. Aí durante a semana não vai dia nenhum na igreja, buscar a presença de Deus. Aí o noivo vai voltar, ela vai lembrar, e peraí, puxa, caramba, e agora? Agora já é tarde. Então, aproveite, meu amigo, minha amiga, por favor. Eu estou falando com você que tem abandonado a obra, tem deixado a obra de lado. Você tem se preocupado em passear, fazer suas coisas e tem negligenciado a obra do Senhor. Não é que você não tem que passear, não é que você não tem que fazer as coisas, mas no dia que você tiver de servir a Deus, sirva a Deus, pô. Sirva com o seu melhor. Dá o seu melhor no altar, a sua vida, entrega tudo. Porque na hora que ele fechar a porta, já era, acabou. A porta está aberta e diz, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, escancarada para a gente entrar. Deus não botou porta fechada, eu não preciso de chave, eu não preciso de mandinga, eu não preciso de nada para abrir porta, porque Deus deixou a porta aberta para que todos viessem a ser salvos. Só que a própria pessoa, ela fecha essa porta da salvação por ela não fazer a vontade de Deus. Para estar numa reunião é uma luta. Muitas vezes eu estou falando aqui de mim, o Bispo Renato aqui, que está aqui falando com você, muitas vezes eu tenho que implorar as pessoas para estar na reunião, caramba. Olha, vem na reunião, poxa, não falha, começa a pegar firme. Aí eu tenho que implorar, como se a salvação fosse por implorar. O Senhor Jesus disse, ó, se você quiser de me ouvir, você vai comer o melhor, senão o problema é seu. É bíblico isso. Às vezes eu tenho que implorar. Mas sabe por que eu estou fazendo isso? Porque o Espírito Santo está me mandando para que venham essas pessoas entenderem que elas precisam de multiplicar o azeite delas. Precisam de aumentar o azeite delas. Para quê, bispo? Para se manter na fé. Quando a gente busca Deus, quando a gente faz a obra, quando a gente, poxa, se entrega no altar de Deus, a gente cria força. A gente tem certeza que a nossa vida, a nossa alma vai ser salva porque a gente está fazendo o melhor para Deus. A nossa consciência fala isso. Agora, reunião, domingo, aí a pessoa vai uma vez. Reunião na quarta, busca do Espírito Santo, não vai ninguém. Onde se viu isso? Aonde se viu isso? Não existe. Meu Deus, eu hoje, né, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou como um bispo, porque um dia que Deus também não quiser, Ele me tira, me leva, acabou. Então eu estou como? Mas antes eu cheguei na igreja endemoniado, cheio de vício, cheio de maldição. Aí me libertei, fui membro, fui evangelista, fui obreiro, cheguei a pastor, e hoje Deus me honrou de estar aqui. Isso é título, tá? Eu sou servo, como todo mundo. O meu título não quer dizer que eu sou melhor, maior ou mais poderoso que ninguém. Não sou porcaria nenhuma. Eu sou apenas servo. O título é porque eu tenho obrigações maiores, tenho compromissos maiores. Mas eu estava na igreja todos os dias. Por quê? Porque quando eu conheci o Senhor Jesus, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa.
eu me libertei, saiu de mim a maldição. Falei, eu quero me dar mais, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Porque tem gente que se batiza nas águas, só na água, mas não se batiza no Espírito. Ela continua vivendo a vida dela, não vivendo o que Deus manda, o que Deus ordena. Elas vivem do seus próprios jeitos, não do jeito do Espírito Santo, porque ela não nasceu do Espírito. A Bíblia diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então uma pessoa que deixa de estar nas reuniões, de estar cumprindo com as suas obrigações como cristão, ela não nasceu do Espírito, então ela não multiplica o azeite. E por ela não multiplicar o azeite, esse azeite é o poder de Deus sobre a vida dela, é a luz que ela recebe, é o poder de Deus que ela recebe para vencer o mal. Quando ela chega na porta, a porta é fechada. Por isso que as 5 nércias, quando chega, a porta estava fechada. Por que estava fechada? Porque a hora tinha acabado. Foi a mesma coisa que aconteceu na arca de Noé. Quando as pessoas foram para a arca, a porta estava fechada, ninguém mais entrou. Meu irmão, minha irmã, preste atenção em nome de Jesus. Aproveita o tempo que você tem para salvar a tua alma. Aproveita o tempo que você tem para multiplicar o azeite, a sua fé, para que você seja salvo. Olha, a fé, a Bíblia diz que é a convicção de fato que não se vê. As pessoas têm fé humana, terrena. A fé terrena é fé para conquistar bens, é para conquistar casa, para conquistar carro, para conquistar, né, as coisas materiais. Está errado? Não, tudo bem. Deus falou que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas a fé espiritual de Hebreus, convicção de fato que não se vê, porque a fé terrena faz você ver casa, faz você ver carro, faz você ver os bens, mas não consegue ver a salvação, a eternidade, o paraíso. Não consegue. Só o que consegue fazer a gente ver o paraíso é a fé espiritual. É a fé que transcende a razão humana, sai desse campo terreno e passa para o campo espiritual. Essa fé é que nos leva à salvação. Essa fé faz a gente olhar para a vida terrena e dizer assim, eu não tenho casa, eu não tenho carro, mesmo tendo, eu não tenho família, eu não tenho filho, eu não tenho mulher, eu não tenho nada, eu não tenho nem meu corpo, porque se eu morrer acaba tudo. Entende a fé espiritual? Aí você entra para o campo espiritual, não se envolve mais nessa picuinha terrena que só sabe fazer a gente pecar e abandonar o Senhor. Quando a pessoa ela entra para o campo espiritual, ela vai amar os seus filhos, vai amar a sua esposa, seu marido, vai lutar para conquistar as coisas, para que com isso glorifique o nome de Deus, porque aqui na terra a gente vai ter que honrar, né, os nossos compromissos, mas ela não vai estar presa a essas porcarias. O coração dela não vai estar preso a isso. Ela vai estar buscando o Espírito Santo, porque ela está esperando a salvação. A fé sobrenatural é essa. A fé sobrenatural, ela não se envolve nas coisas terrenas. Ela obedece, ela é fiel a Deus, ela vive na obra, ama estar na igreja ouvindo a palavra, ou trabalhando, se for um obreiro, se for um evangelista, está ali trabalhando para evangelizar, ganhar alma para o Senhor Jesus. É assim que é uma pessoa nascida do Espírito Santo. E essas pessoas são salvas. Você vê que as 10 virgens receberam o azeite, receberam a palavra, sabia que o noivo vinha, sabia que elas teriam que estar prontas, mas 5 foram prudentes. Como tem gente imprudente dentro das igrejas, meu Deus do céu, como tem gente, a gente fala todo dia, eu acho que eu sou até chato na Igreja Nação de Deus, porque todo dia eu falo, gente, cuida da sua salvação, não brinque com isso, porque a coisa mais importante, o sacrifício do Senhor Jesus, não foi para você conquistar bens, foi para você ser salvo. Por isso ele diz, buscar o reino do céu em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é o reino, é a salvação da alma que nós temos que se preocupar. As pessoas só vão na igreja domingo, meu Deus do céu. Nunca eu fiz isso, meu Senhor, nunca eu fiz isso, e Deus é testemunha. Olha, eu saía do trabalho cansado, eu trabalhava, saía cansado, mas eu ia na igreja, chegava lá, ficava em pé, porque se eu sentasse eu ia dormir. Uma vez o pastor perguntou,
obreiro, por que você fica em pé? Eu falei, Senhor, se eu sentar eu durmo. Eu durmo, porque eu estou cansado, então eu vou ficar em pé, para não dormir. Aí ficava lá ligado, e quando vinha um sono eu andava, e ouvindo a palavra, e bebendo, e comendo do Espírito Santo, e me dá, até que eu fui batizado. Hoje, as pessoas acham que ser batizado é sair falando em língua. Não é isso não. Não. Batismo do Espírito Santo, vou dizer o que é aqui, guarde. É testemunho de vida. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Não por dom de línguas. Não. Eu falei línguas. Eu sou batizado, graças a Deus, pelo Espírito Santo. Mas você raramente vai me ver falando em línguas em púlpito. Em púlpito eu prego a palavra. Agora você vai me ver buscando o Espírito Santo. E ali eu falo em línguas. Adoro o meu Senhor. Eita glória. Edificação própria. Eu vejo um monte de gente falando em língua, não sabe nem o que está falando. Aí vem com essa coisa, tem que interpretar, porque língua é isso, língua é aquilo. Tudo filho do diabo. Porque se preocupa com porcaria. Em vez de se preocupar em pregar a palavra, pregar a salvação. Por isso que as igrejas estão doentes. Tem um monte de líderes doentes pregando porcaria. Aqui na Igreja Nação de Deus eu prego salvação. Meu Deus do céu. E eu estou falando aqui em nome do meu Senhor Jesus. Sabe por quê? Por eu ser um líder. Eu amo vidas. Eu amo ver pessoas sendo transformadas. Eu amo ver pessoas sendo salvas, sendo restauradas. Eu não estou pregando aqui com raiva, com ódio. Não, nada disso. Estou longe disso. Até porque meu coração está limpo. Porque eu conheço a palavra. Onde ele diz, bem-aventurado é os limpos de coração, porque esses verão a Deus. O que eu estou falando aqui é para salvar vidas. Como o Senhor Jesus chegava para ser raça de víbora. Como ele chegava e dizia, até quando vou estar no meio de vós, seus incrédulos. Ele pegava pesado. Por que ele fazia isso? Porque ele queria salvar. E eu estou aqui porque eu quero salvar. Através do meu Senhor Jesus e da palavra dele, a tua alma. Para que você venha encher a sua botija de azeite. Para que na hora que o meu Senhor Jesus voltar, você dizer, estou aqui, Senhor, estou preparado, estou vigiando. Aí ele vai dizer, então, pode entrar para o meu gozo, seja feliz eternamente. As 5 foram lá bater, a porta estava fechada. É onde que o Senhor Jesus diz que põe diante de nós porta fechada? Aonde está na Bíblia? Ele diz, põe diante de ti uma porta aberta. Para quem é salvo, para quem faz a vontade dele, vai encontrar essa porta aberta e vai ser salvo. Mas quem não faz, vai encontrá-la fechada. Aí vai ter que bater e escutar. Apartai-me de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Meu amigo, minha amiga, não espere esse momento chegar, em nome de Jesus. Porque aí o demônio é que vai estar atrás de você, te levando para o inferno, fazendo você sofrer eternamente. Então abre o teu olho, enquanto é tempo. Porque vai chegar a hora que vai ser tarde demais. Que o Senhor Jesus tenha alcançado você, que essa palavra tenha trazido para você a consciência de que você precisa acertar, voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, que essa palavra venha trazer um entendimento que você está dentro da igreja, mas a sua alma está no inferno, que você não faz nada, que você não faz nada para agradar a Deus, porque está dentro da igreja, você não está agradando a Deus. O que agrada a Deus é fazer a obra, é cuidar da casa dele, obedecer a palavra dele. Ele disse isso, verdadeiramente me amam quem guarda os mandamentos do meu Pai e praticam. Então não se esqueça disso, antes que seja tarde. Um dia, se você não quiser obedecer, porque isso aí é problema seu, a minha parte é pregar. Agora, se você vai fazer ou não, isso é contigo. Mas um dia, quando você partir daqui, desse mundo material para o mundo espiritual, que é onde a sua alma não morre, a nossa alma não morre, nosso espírito não morre. Quando a gente sair desse campo de matéria e for para o espiritual, aí é que vai ser o juízo final. E aí eu te pergunto, do jeito que você está, vai ser salvo? Do jeito que você está, você vai ser salva? Cuidado, porque o Senhor Jesus, ele não é o que as pessoas dizem, ele é amor. Não, ele é justiça. O amor dele está na justiça. Ele diz, se você fizer, você recebe. Se você plantar, você colhe. Fora isso, não vai ter nada. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. E que o Senhor Jesus te abençoe.